Nós hoje vamos especificamente começar pela questão 937 de O Livro dos Espíritos e vamos discorrer um pouquinho a respeito destas pessoas que fazem parte das nossas vidas e que por alguma razão, de repente ou não tão de repente, deixam de fazer parte das nossas vidas. Algumas é esperado que isso aconteça, são parceiros de um período de jornada, mas outros deixam um grande vazio nas nossas vidas e eu acredito que poucos de nós não tenhamos nas nossas vidas estas pessoas, né? Que um dia a gente conviveu, que nos foram caras, que nos foram importantes e que hoje fazem parte de um passado que ficou para trás mesmo, né? Então nós vamos começar com a questão 937, onde Kardec faz a seguinte pergunta: as decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? E os espíritos respondem que sim. A ingratidão para o homem de coração é uma fonte de amargura. Mas nós já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, porque eles serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. E aí Kardec então segue na pergunta 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? E os espíritos respondem: isso seria um erro, porque o homem de coração está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se não o lembrarem nessa vida, o farão em outra, e que o ingrato terá disso vergonha e remorso. Aqui, meus amigos, é preciso que a gente tenha um pouquinho de cuidado, porque quando nós fazemos esta pergunta, ou quando nós lemos essa pergunta no Livro dos Espíritos, nós costumamos lembrar das pessoas que usaram de ingratidão para conosco, né? As pessoas que foram ingratas. A gente até costuma dizer às vezes, né? Não vou ajudar mais ninguém, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de mim, porque toda vez que eu tento ajudar alguém, eu só quebro a cara e não ajudo mais ninguém. Vou tratar as pessoas do jeito como elas me tratam, e era isso. Todos nós já dissemos isso em algum momento das nossas vidas. Quando nós lemos isso aqui no Livro dos Espíritos, a gente consegue talvez lembrar de uma ou duas ou três ou mais vezes em que pessoas do nosso círculo de amizades, do nosso círculo familiar, foram ingratos conosco. Consegue lembrar disso, Lili? Daí, Lili, eu te faço a seguinte pergunta: tu consegue lembrar de alguma vez em que tu foi ingrata, Lili? Esse é o ponto, pessoal. Porque quando isso é uma questão que eu friso muito todas as vezes que eu faço uma palestra, ou que eu estudo, ou que eu coordeno um grupo de estudos, a doutrina espírita é para uso individual. Ela é para mim, só para mim, para mais ninguém. Eu não tenho que usar a doutrina espírita para tentar explicar quando o fulano foi ingrato comigo, quando a vizinha fofoqueira não sei o que, quando o vizinho não sei mais o que. Não, é para mim a doutrina espírita. Não é para eu fazer análise, não é para eu julgar a vida de ninguém a não ser a minha. Então, sabemos que já recebemos ingratidão. E aqui os espíritos respondem: já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, porque eles serão mais infelizes do que vós, porque a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi.
Mas e quando somos nós, que somos os ingratos, que usamos de egoísmo e que tratamos os outros de forma leviana a ponto de que eles nos lastimem e não nós os lastimemos? É esse o grande aprendizado que eu gostaria hoje que todos nós pudéssemos ir para casa e pensar. Porque a lei de sociedade, que está lá na parte terceira do capítulo do Livro dos Espíritos, é uma das 10 leis que Kardec didaticamente separou, né? Porque a lei é uma só, é a lei natural de Deus, que Kardec separou em 10 para ficar mais didaticamente fácil assim da gente aprender. A lei de sociedade é a lei que nos permite evoluir. E todos nós estamos aqui neste planeta só por esse motivo, para evoluir. Mas não vai, e isso é uma coisa que eu já falei aqui, não vai ser no isolamento que eu vou fazer isto. Vai ser na vida de relação, na vida em sociedade. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. E depois vamos para casa e vamos encontrar lá talvez um marido meio, né? Difícil, uma esposa meio difícil, um filho meio difícil, um cunhado meio difícil, um vizinho, um colega de trabalho. Seremos tratados muitas vezes com ingratidão? Seremos. Mas aí eu trago uma pequena historinha que eu ouvi que achei muito interessante, de um rapaz que todos os dias descia do apartamento dele e ele chegava na banca de jornal, na época que tinha bancas de jornal, né? E ele entregava o dinheiro para o senhor e dizia: o senhor me dê o jornal do dia, por favor. E o senhor jogava o jornal e jogava o troco assim para ele. E ele pegava o troco, dava um sorriso, digo: um bom dia para o senhor. E todos os dias aquilo, até que um dia um amigo dele perguntou para ele: mas esse homem todos os dias faz a mesma coisa e tu não te incomoda, tu não te irrita todos os dias, tu dá esse bom dia e esse sorriso irritante para ele? E aí esse rapaz disse: sim, porque esse sou eu e aquele é ele. Não é ele quem determina o jeito que eu sou e não sou eu que determino o jeito que ele é. Então, quando nós criamos a falsa ilusão de que seremos sempre tratados com deferência, com carinho, com respeito, quando nós criamos essa falsa ilusão, nós temos muito mais chances de nos decepcionarmos. Porque depois eu vou ver aqui, eu trouxe uma fala do Hamed, onde ele diz que é ilusório. Esses dias eu assisti uma live com um psicólogo e uma moça fez uma pergunta ao vivo, ela disse: mas e como é que a gente tem que reagir se nós formos desprezados? Aí ele disse assim para ela: mas que tipo de pergunta é essa? Se nós formos desprezados, não, nós seremos, gente. A pergunta certa é: como é que eu devo proceder quando eu for desprezada? Porque eu vou ser. Eu posso ser muito inteligente, muito linda, muito querida, muito tudo, muito educada. Em algum momento eu sofrerei o desprezo de alguém, a ingratidão de alguém, o desrespeito de alguém. Por quê? Porque eu sou eu e aqueles são aqueles. Quando nós esperamos que as pessoas nos tratem da maneira como nós as tratamos, nós estamos esperando isso. Não é uma certeza de que isso vai acontecer. E quando isso vem do círculo familiar ou do nosso círculo de amigos, é muito doloroso. Mas acontece. E com mais frequência que a gente pode imaginar. O Livro dos Espíritos nos diz que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Nós nascemos com a necessidade de amar e de ser amado. Mas aí no meio disso tudo tem o egoísmo, o orgulho, os personalismos, aquela vaidade, aquela função toda, né? Mas nós nascemos com a necessidade de amar e de ser amado. E que um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar
corações que simpatizam com o seu. Isso quer dizer o seguinte, eu estou nessa encarnação aqui. Se eu simpatizo com a Lili, é muito provável que a gente já tenha se encontrado neste mundo de meu Deus em alguma outra oportunidade. Mas o contrário também é possível. Se eu antipatizo com a Lili, também é possível que isso tenha acontecido. Que nós já tenhamos nos encontrado em uma outra ocasião e que talvez o nosso convívio não tenha sido assim tão amistoso, tão legal, né? Mas a minha consciência vai me permitir, compreendendo este fato, dizer, bom, Lili, em algum momento a gente se estranhou, a gente se equivocou, mas estamos tendo uma outra oportunidade. Se a Lili vai ser ingrata comigo, vai me doer muito, mas essa é a Lili e esta sou eu. Dá para compreender, né? Tendo a natureza nos dado a necessidade de amar e de ser amado, natural é que diante da ingratidão os nossos corações sensíveis sofram. É legítimo quando a gente sofre pela perda de alguém que nos foi ingrato. Mas aí a gente traz um conceito de um livro chamado Plenitude, da Joana de Ângeles, onde ela, durante o livro todo, ela fala do sofrimento. Ela fala das origens do sofrimento, o que nos causa sofrimento, as maneiras de acabar com o sofrimento. E aí ela nos diz que Buda, o grande profeta do Oriente, né, ensinava que o sofrimento se apresenta sob 3 formas. Então, em função do nosso pouco tempo, as 2 primeiras formas de sofrer nós vamos deixar para trás. Mas eu vou trazer a 3ª forma de sofrimento como Buda entendia, que ele chama de o sofrimento da impermanência. E aí Joana vai nos dizer assim, ó, este sofrimento é causado pela ilusão de posse e de controle. Só essa resposta aqui já bastaria. Mas ela continua. Fantasia injustificada que em nada condiz com a realidade e nos faz sofrer por não levarmos em conta o fato de que vivemos em um mundo transitório em constante mudança. Como querer que coisas e pessoas sejam permanentemente estáveis ou imutáveis? Não somos, felizmente. Ou seja, as coisas mudam e as pessoas também. As coisas trocam de mão, fedecem e desaparecem. E as pessoas, meus amigos, elas mudam de ideia. Elas mudam os seus conceitos e os seus valores. Quantos casais que casaram... Eu acredito que ninguém casa para separar. Ninguém casa pensando assim, bom, no dia do meu divórcio. Não, as pessoas não entram num projeto deste tamanho pensando no seu fim. Mas o fim às vezes acontece. Por quê? Porque as pessoas mudam de ideias, mudam de valores, mudam de conceito. Chega um determinado momento que é possível sim, que a gente caminhe até a morte juntos. Mas e quando os caminhos ficam diferentes? E isso vale para pai e mãe, vale para irmãos, para esposas e maridos, para namorados, para amigos. Não farei mais parte da tua vida, ou tu não farás mais parte da minha vida. Eu posso trazer aqui um exemplo bem prático, assim. Eu fiz uma pequena viagem com o meu filho e nós encontramos uma amiguinha de infância dele, da escola, do tempo que eles tinham 6, 7, 8 anos. Hoje ela tem 30, ele também. Chegou um momento em que os pais dela começaram a interferir tanto na vida dela que ela não teve outra alternativa. E ela disse as seguintes palavras para os pais: vocês não são mais bem-vindos na minha casa. Gente, para uma pessoa chegar a este ponto, ela
deve ter sofrido muito, pensado muito, refletido muito. Enquanto vocês mantiverem esta postura invasiva de não respeitar a minha vida, o meu espaço, os meus valores, as minhas decisões, os meus quereres, vocês não são mais bem-vindos aqui. Eu amo profundamente vocês dois, mas para vir na minha casa tem que me respeitar. E isto aconteceu durante um tempo, eles ficaram assim meio estremecidos. Hoje os pais dela voltaram a visitá-la e são visitas, porque eles entendem que eles não estão na casa deles. Eles estão na casa da filha, que tem outros valores, outros desejos, outros quereres, outro método de viver. Eu quando vou na casa da minha mãe, nem a geladeira eu abro sem... Mãe, vou abrir a geladeira aqui e pegar alguma coisa para comer, tá? Mas isso sou eu, porque a gente estabelece estas relações com os nossos na medida em que a gente vai conhecendo os limites. Agora, ultrapassá-los é uma chance maior da gente se estranhar, porque somos individualidades. A maneira como eu penso não é a maneira como meu irmão pensa, como meu marido pensa, como meu filho pensa. E nós, para convivermos bem, podendo desfrutar do amor que sentimos uns pelos outros, precisamos andar nos limites que aquela pessoa subliminarmente nos mostra. A Lili nunca disse para mim, ó, Sandra, daqui tu não passa, daqui tu não passa. Não, mas eu conheço a Lili, eu sei até onde eu posso ir. Vamos, é assim que a gente vive. Quando a coisa fica muito difícil, é natural que as pessoas se afastem. E algumas vão se afastar e nós vamos lamentar profundamente. E às vezes por terríveis mal-entendidos, às vezes por ingratidão, mas nós temos que prestar atenção em nós. Como foi que eu conduzi esta relação até aqui? Como foi que eu conduzi? Não como foi que o outro conduziu, como foi que ele reagiu. Para que eu possa, no final das contas, fazer como Santo Agostinho, eu vou fazer um balanço de como foi o meu dia, minha semana, meu mês, essa relação, esse casamento que terminou, essa amizade que terminou, e eu vou poder dizer, bom, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Mas eu sou eu e o outro é o outro. E aqui fala esta propriedade maravilhosa que todos nós temos, que é a fantasia de que nós controlamos algo. Se nós formos lá na questão, não me lembro agora qual é o número da questão do Livro dos Espíritos, quais são os elementos gerais do universo? Só tem 2, os elementos gerais do universo: espírito e matéria, e acima de tudo, Deus. Ou seja, eu, Sandra, que sou um espírito encarnado, eu que sou um espírito encarnado, eu sou este espírito. Fora disso, gente, fora disso, tudo é matéria. Tudo. A Lili, quando não for mais encarnada, quando ela for um espírito, ela será um espírito. Todo o resto é matéria. E tudo o que é matéria foi feito para ser destruído. Foi feito para morrer. Foi feito para ter um prazo de duração e depois não tem mais. E é justamente a isso que a gente se apega. A gente acha que controla. O que nós controlamos? O que nós controlamos? Nem os nossos pensamentos nós controlamos. Quando a gente vê, a gente tá lá não sei aonde. Já fiquei com raiva do fulano porque pensei numa coisa, não sei das quantas. Já fiquei triste, já fiquei com... Porque o meu pensamento, nem isso a gente controla. Mas nós queremos controlar as pessoas. Olha isso. Senão é o máximo
máximo da arrogância. Não controlamos nem a nós, muito menos os outros. E se nós observarmos, vamos nos fazer um exercício. Eu, espírito, fora de mim, espírito, o que sou imortal, né? Todos nós sabemos. Somos espíritos imortais. Fora de mim, espírito imortal, o que mais é imortal? Todos nós enquanto espíritos. O resto, tudo. O carro, a casa, o corpo, tudo, o planeta, tudo. Aquela roupa que eu deixei para recolher quando chegar em casa, aquela comida que tá no fogão, tudo. Mas é justamente isto que nos faz nos indispormos uns com os outros. Os bens materiais, as coisas materiais, né? Tem um livro chamado As Dores da Alma. Eu particularmente gosto demais desse livro, indico. É escrito por um psicólogo chamado Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed. Hamed é um espírito que vem caracterizado com vestes indianas, traz conceitos profundos a respeito de temas. É um livro muito bom, porque ele é por capítulos. Então fala do orgulho, da ingratidão, do egoísmo, da vaidade, da culpa, do remorso, em capítulos pequenininhos, assim, de 3, 4 páginas. E aí ele diz o seguinte: é profundamente irracional nutrir a crença de que nunca seremos traídos e de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Nós nos iludimos por querer que as criaturas deem o que elas não podem nos dar e que elas ajam como nós imaginamos que elas devam agir. Nós não analisamos as limitações e as possibilidades que as pessoas têm de doação, de afeto e de sinceridade de cada um. Ou seja, os limites. Cada um tem os seus limites. E se a pessoa não me tratou com os mesmos valores, com a mesma importância que eu a tratei, bom, esta é ela e este sou eu. É isto que a gente precisaria sempre exercitar. Porque senão nós vamos entrar numa lei de talião. Ah, não, ela me fez isso, eu faço isso também. Ah, não, se me tratou assim, eu vou tratar assado. Não, gente. Não é isso que os espíritos nos ensinam. Boa noite. Gostamos de alguém imensamente e alimentamos a ideia de que esse alguém possa corresponder ao nosso amor. E assim nós criamos sonhos românticos entre fantasias e irrealidades. Nos magoamos porque muitas vezes nós ultrapassamos as possibilidades limitativas de cada um. Acontece entre amigos e entre os nossos familiares. Eu espero além do que aquela pessoa tem para me dar. Eu sou fiel aos meus princípios, aos meus conceitos e não abro mão destes conceitos no trato com esta pessoa. Mas quando eu espero que ela faça o mesmo, é uma ilusão. Porque eu não posso fazer nada além de só esperar que ela faça isso. Eu não tenho garantia nenhuma de que eu serei tratada na mesma medida. Mas isso não pode determinar a maneira como eu vou prosseguir dali em diante. Porque senão eu estou permitindo que o comportamento do outro determine como eu vou agir e reagir. Aí eu não sou eu. Eu não tenho convicção dos meus valores, das minhas ideias, das minhas crenças. Eu estou permitindo que a maneira como o outro me trata determine como é que eu vou reagir.
Estamos encarnados na Terra, o que é uma extraordinária oportunidade de corrigirmos a rota através da interação e do convívio com os outros. Mas, gente, nós, enquanto estudantes da doutrina espírita, praticantes, porque elegemos a doutrina espírita como boa para guiar os nossos atos, o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso modo de agir, a gente sabe que os espíritos nos dizem. Não é Kardec, a doutrina não é de Kardec, é a doutrina dos espíritos. E os espíritos nos trazem o conhecimento que vem de Jesus. Os outros não determinam a maneira como eu vou agir. Porque senão a culpa sempre vai estar no outro. Ah, mas ele fez isso, por isso eu fiz aquilo. Ah, mas se não tivesse feito isso, eu não teria feito isso. Não. Nós temos o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio nos diz que as nossas escolhas nem Deus interfere. Ele pode observar e dizer, ih, lá tá a Sandra de novo, quebrando a cara, ó, fazendo péssimas escolhas. Mas são escolhas da Sandra. Dá para compreender isso? É preciso que a gente se desfaça da ilusão de que é o outro que determina o meu modo de ser. Evidentemente que eu vou me preservar. Eu não tenho que aguentar insultos, violência. Eu não tenho que aguentar isto. Mas eu... E aí tem um ensinamento muito interessante quando Jesus diz assim, ó, quando baterem na face direita, dê também a face esquerda. Dê a face esquerda. O que significa a face esquerda? Quando alguém usar de violência comigo, dê a outra face, ou seja, dê a face do entendimento, dê a face do amor, dê a face do respeito a esta pessoa. Por quê? Porque este é você. Porque se você der na mesma medida, na mesma face, do mesmo jeito, é o outro que está determinando a maneira como a gente deve proceder, como a gente deve existir neste planeta. Então, dificilmente alguém entre nós desconhece a dor de ter alguém que ficou lá atrás e que hoje vive apenas em nossa memória em função dos laços desfeitos por um gesto de ingratidão. Se a gente pensar agora, amizades que ficaram para trás, relacionamentos familiares, parentes, por ingratidão. Gente, isto é da vida. Nós vivemos em sociedade, em um planeta de provas e expiações. Somos seres imperfeitos, espíritos de terceira ordem e tudo mais que está lá no livro dos espíritos, na escala espírita, e que nos mostra que tudo isto vai acontecer. A questão é como é que eu reajo daqui para frente, porque todos os dias é uma nova oportunidade. Vou errar muitas vezes. Vou pisar na bola? Tá, quando me tratarem com ingratidão, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer quando me tratarem com ingratidão? Ah, eu não faço nada porque eu sou um ser superior, então eu vou orar por aquela pessoa, para que ela seja muito feliz, mas o meu coração está cheio de rancor e cheio de veneno. Não, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, a gente vai ter desejos de vingança, mas a gente não vai. Esse é o grande aprendizado para nós. A vontade vai vir, eu vou ter raiva, eu vou ter tudo de ruim. Mas o que eu faço com isso? Domar os instintos, domar as paixões. Quantas vezes a gente já ouviu isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese, domar.
Por enquanto é o que a gente consegue, gente. Porque dizer, não, eu sou um ser superior, eu vou orar por ela, porque eu não vou levar isso pro lado pessoal, paciência, sabe lá, né? Não, tá tudo errado. Não nos façamos de seres superiores porque não somos. Estamos todos no mesmo patamar. Todos. Espíritos de terceira ordem, habitando um planeta de provas e expiações, e não tem ninguém aqui no endereço errado. Agir com superioridade não vai nos tornar superiores. O que vai nos tornar superiores é nós reconhecermos a nossa inferioridade, a nossa dificuldade no trato com o outro. Essa humildade de compreender, meu Deus, olha só, eu tô tentando, mas tá difícil, porque eu tenho vontade de ir lá e quebrar a cara da Lili, mas não vou. Não vou. Por quê? Porque assim como a Lili errou feio comigo, eu já errei feio com outros. E talvez eu não tenha nem ficado sabendo o quão magoada a outra pessoa saiu daquela relação. De tão orgulhosa ou de tão, sei lá, displicente que eu fui naquela situação. Agora, quando for eu que piso na bola, gente, não percamos a oportunidade. Mas, Lili, olha só, pisei na bola. Tu me desculpa, foi num momento que eu não tava legal. Paciência, aconteceu. Mas, enfim, eu gostaria muito que a gente pudesse recuperar os nossos laços afetivos e que tu pudesse recuperar a confiança que tu tem em mim. Porque o orgulho, gente, o orgulho só vai nos fazer... Tem uma chargezinha que tá no Instagram, quem tem Instagram, o orgulho e o ego, o nosso ego, né? Vai nos levar a uma altura maravilhosa. A gente vai se inflar, mas ele vai nos levar lá e vai nos deixar lá. E lá nós vamos ficar sozinhos. Quando, na verdade, se nós tivermos a humildade de reconhecer as vezes em que nós pisamos na bola, que a gente é ingrato, que a gente é grosseiro, que a gente é irônico, mal educado, tudo isso que nós somos e somos, quando nós tivermos esta decência de chegar no outro e reconhecer a falta, isto é grandeza. É difícil? Nossa! Porque a gente tem que botar o ego lá no bolso, assim, né? Ir lá de cabeça baixa. Mas é legal. É legal. Quando a gente recupera um laço afetivo e um amor, porque nós tivemos a grandeza de pedir desculpas. A Joana de Ângeles tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim, ó: enquanto sofre, o homem reflete e não se compromete. Ó, rima, né? Tá, vamos pensar nisso. Enquanto sofre, o homem reflete e não se compromete. Vocês conhecem alguém que tenha algum dia entrado numa casa espírita, porque assim, ó, eu tô tão feliz, tá tudo dando tão certo na minha vida, que hoje eu vou lá na casa espírita, que eu nunca fui na minha vida, mas eu vou lá entrar para ver o que acontece dentro daquele lugar. Comigo, pelo menos, não foi assim. Eu entrei numa casa espírita pela primeira vez de arrasto, pelo sofrimento, pela dor, procurando resposta por que aquelas coisas estavam acontecendo na minha vida. Porque enquanto a gente sofre, a gente se conecta com Deus. É muito mais fácil a nossa conexão com Deus na hora de pedir do que na hora de agradecer. Por isso que ela diz, quando sofre, o homem reflete. É quando a gente fica lambendo as feridas e, sabe, se humildando. Mas quando tá tudo bem, a gente nem lembra que Deus existe, né? Por isso que nas nossas orações a gente pede mais do que agradece. Quando na verdade a gente tem muito pouco a pedir. Só o fato de estarmos hoje aqui, como disse a Lili antes, eu acho que foi... Como é que é o nome
que fez... Josias. Josias, eu acho que foi tu que fez a prece. Eles estamos respirando. Gente, eu cheguei a dar um suspiro assim, ó. Vocês sabem quantas pessoas a essa hora estão respirando por aparelhos? Quantas pessoas estão se alimentando por sonda? E eu falo isso todas as vezes que eu venho aqui. Respirar por aparelhos. Fazer xixi por sonda. Se alimentar por sonda. Nós agora vamos sair daqui pela porta caminhando, vamos para casa. É tão natural, é tão normal que a gente nem se dá conta. Então, nas nossas orações, mais gratidão e menos pedidos, né? Aí no Evangelho, para encerrando já, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tem um item 19 que fala benefícios pagos com a ingratidão. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Olha o que os espíritos respondem. Estas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não o fazer com desinteresse. E o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Ou seja, vão nos tratar com ingratidão, continuaremos fazendo beneficência. Vão nos tratar com desrespeito, continuaremos sendo respeitosos. Vão nos tratar com ingratidão, continuaremos sendo gratos. Vão continuar sendo mal educados conosco, continuaremos sendo bem educados. Porque o desinteresse é o que interessa a Deus. É o que diz aqui, né? É também do orgulho porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar o seu reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura sobre a terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não o procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos o terá mais em conta do que se estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do vosso beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. Muito claro, né? Muito claro o que os Espíritos nos trazem. E os Espíritos trazem os ensinamentos de Jesus. É Jesus falando com os nossos corações. Então, meus amigos, este é o ensinamento que o Evangelho nos traz para esta noite. Que a gente possa refletir a respeito, que possamos levar para as nossas reflexões, quando estivermos lá, conforme diz o capítulo 28 das preces, quando estivermos no silêncio dos nossos aposentos, com a porta fechada, e Deus que sabe o que acontece no segredo dos nossos aposentos, ou seja, dentro de nós, que nós possamos refletir. Não é uma tarefa fácil lidar com uma pessoa ingrata, não é, mas esta é ela, e nós somos nós. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Agradecemos a Sandra, né? Um pouco as limitações que ela tem ainda de vir trazer para nós esse tema tão claro, né? Que nos faz refletir muito. E é tão bom quando a gente entende realmente isso e percebe que a gente não precisa ser perfeito, que a gente não, que a expectativa, e a nossa já diz, né? Eu me decepcionei. Não é o outro que se decepciona, sou eu. É eu que coloco naquela pessoa expectativas que ela não vai cumprir, ela não vai alcançar. Então, muito obrigada, Sandra, por retornar, né, seja acompanhado e iluminado dos nossos amigos espirituais. Todos muito nós. obrigada. Convido todos, então, a fazer a nossa irradiação, fechando os nossos olhos nesse momento, levando o nosso pensamento a Deus, em primeiro lugar lá na nossa casa,
fazendo a higiene mental através dos nossos mentores espirituais, a higiene do ambiente, pedindo àqueles irmãos que estejam por lá, ainda em sofrimento, ainda em desalento, que eles possam ser convidados pela espiritualidade a vir até a nossa casa, receber as instruções dos espíritos, receber o atendimento, o amparo, e que possam ser encaminhados e elevados conforme as suas necessidades e seus merecimentos. Que possamos ir também aos hospitais, com os nossos irmãos doentes da mente, do corpo e do espírito, que eles possam receber dos nossos irmãos espirituais, dos nossos mentores, tudo aquilo que necessitam nesse momento, sarando o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, se assim for de seu merecimento e se assim for o momento da sua encarnação. Possamos também orar pelos nossos irmãos nos asilos, nos lares de acolhida, onde estão as nossas crianças, enfim, em todos os momentos, em todos os lugares desse nosso planeta, onde tiver os irmãos nossos em aflição. Que a espiritualidade maior, através do nosso pedido, da nossa rogativa, possa estar lá, amparando, auxiliando e dando a eles tudo aquilo que necessitam. E que nós, ao passarmos a sala de passe, possamos estar amparados pelos espíritos de luz que hoje nos acompanharam até aqui, agradecendo esse momento e louvando a Deus pela maravilhosa oportunidade de conhecermos essa doutrina que tanto nos esclarece, nos dá caminhos a seguir e que nos traz vivências a serem seguidas também. Que assim seja, em nome de Jesus.